Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para você, para sua família e para todos que estão na sua casa acompanhando esse estudo bíblico. A você, meu irmão em Cristo, você, meu familiar, você, meu amigo, que está acompanhando essa série de estudo do livro de Provérbios. Que a graça e paz de Jesus Cristo seja com você e todo o seu lar. Vamos acompanhar esse estudo com atenção e ver o que a palavra de Deus tem para nós no capítulo 5 de Provérbios. O capítulo 5 de Provérbios vai trazer para nós uma admoestação contra o adultério e também vai nos trazer ensinamentos para fortalecer o casamento, a família, conforme os princípios divinos. Vamos acompanhar com atenção esse estudo. Se você já fez esse estudo alguma vez no seu lar, na sua reflexão, você vai recordar e vai consolidar algumas coisas. Se você nunca viu, preste atenção, porque é a palavra de Deus para a edificação da vida, do lar e do casamento. Que Deus abençoe a todos vocês, para que assim se cumpra no nosso coração as motivações desse estudo. Acompanhe comigo a leitura de Provérbios 5, a partir do versículo 1. Filho meu, atende à minha sabedoria e à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargo como o absinto, e agudo como a espada de dois gumes. Esse provérbio, escrito por Salomão, geralmente usa a pessoa no gênero feminino, mas essa palavra nós podemos aplicar também no masculino e no feminino. Então ele dirige a mulher, como alerta o rapaz, ou o casal, ou o marido com relação à mulher, mas também ele tem o mesmo princípio com relação à mulher e ao homem. Então, ao alerta que ele faz com relação à advertência contra o adultério, porque o lábio da mulher adúltera, da mulher estranha, daquela que não é a sua esposa, daquela que não faz parte ali do seu jugo, conjugal, do seu cônjuge, ele diz aí que ela destila favo de mel e as suas palavras são suaves como azeite. Meu irmão, meu amigo e você que está ouvindo, o caminho para este pecado, para esse delito contra a família, contra a esposa ou contra o esposo, ele é assim. Ele parece doce. No começo ele é bonito, ele se apresenta bem, doce como mel. E diz aí que as palavras são suaves, né, como o azeite. Então, a aparência do mal não tem aparência, tem boa aparência. Ele tem uma atração doce, ele tem uma atração importante. Ele atrai o paladar, ele atrai os olhos e ele atrai o sabor. Mas diz aí que isso é só um chamariz, é só uma chamada, né, para que você caia nesse laço. Diz aí, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Quer dizer, depois que você cai nesse laço do pecado, do adultério, de um envolvimento com uma pessoa casada, ou mesmo que não casada, mas fora do seu casamento, você está se envolvendo em algo que parece doce, mas o fim vai ser amargoso e vai ter como uma espada de dois gumes. A espada de dois gumes é como você não vai ter saída de todo lado que você mexer.
para se livrar das consequências desse pecado, ele vai te atingir, ele vai te ferir. Então não é esse um bom caminho para aqueles que seguem a Deus, para o servo de Deus e para aqueles que estão buscando seguir o caminho de Deus. Atente para isso. Parece bom, mas tem um fim amargo e que machuca muito. E ele continua, esses versículos aí dos 5 em diante: os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante em seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adulta e não te aproximes da porta da sua casa. Olha o que acontece. Essa questão de parece a palavra é suave como azeite ao ouvido, o paladar é doce como mel, mas o que a palavra de Deus orienta, o que a palavra de Deus te chama, é para que você afaste o seu caminho dessa pessoa. Se você é homem, afaste o seu caminho dessa mulher. Se você é mulher, afaste o seu caminho deste homem, que está te atraindo com um paladar doce, está atraindo com a voz suave como azeite. O fim você vai ver lá. O fim é amargo e parece espada de dois gumes. Então a palavra de Deus está dizendo aqui: afasta o teu caminho. Outros textos que nós já lemos em Provérbios, você vai ver, ele te orienta a passar de largo desse caminho. Afasta desse caminho. Então esse não é um bom caminho para você prosseguir. Se você, porventura, já superou esse problema ou se está sendo tentado nessa área, obedeça a palavra de Deus. Seja sério com a palavra de Deus e você vai ver, porque esse é o melhor caminho. Estou pedindo, afasta. Então foge daquela tentação de aproximação, foge daquela tentação de ouvir, foge daquela tentação de se aproximar, de experimentar. É o que está recomendando aqui: afasta o teu caminho desta mulher, afasta o seu caminho deste homem, se ele está te levando para esse laço do adultério. E prosseguindo, o versículo 9, ele diz assim: não dê a outros, para que não dê a outros a tua honra e nem aos teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas o fim da vida, até da tua vida, quando se consumirem a tua carne no teu corpo. E digas: como aborreci o ensino e desprezei no meu coração a disciplina. Olha, é sério essa questão, é muito sério, e você precisa estar atento a isso. Veja o alerta desse versículo 9: para que não dês a outro a tua honra e nem os teus anos a cruéis. Destruir a honra de uma pessoa é a coisa mais fácil, porque a atração é suave, a atração é doce, é agradável. Mas aqueles que vão escarnecer de você, você perde a honra para essas pessoas. Você perde o seu respeito próprio quando você caminha nesse delito, desse pecado, de desonrar o seu leito de matrimônio, desonrar a sua esposa. Então você pode dar a outro a sua honra. Você perde o seu respeito próprio e o respeito dos outros. E também ele diz aí que nem dê aos teus anos a cruéis. A ira de um marido ciumento pode ser cruel. A sua escravidão de um pecado sexual pode ser muito cruel também. Pode ser cruel também uma dor de um remorso, porque você entende que às vezes cometeu um delito e que viu que era uma espada de dois gumes. Então isso aí pode ser cruel, esse remorso que você pode passar se você cair nesse delito. Também, pelo caminho do adultério, quando se caminha por ele, famílias podem ser destruídas por um ato impensado.
né, por aquele afago da voz, do destilar do favo de mel, né, quando o homem buscar em outra mulher que não a sua esposa, quando a esposa buscar em outro homem que não o seu esposo, a família é destruída, né, os filhos ficam muitas vezes destruídos, às vezes separados, né, geralmente são fontes de geração de separação de casamentos. O início é doce, mas o final é amargo. E não sofre somente uma pessoa, sofre todos os envolvidos. Essas famílias são destruídas. Os filhos perdem a referência, às vezes, né, de ver o pai ou a mãe cometer esses atos do adultério. E também, quantos líderes religiosos, às vezes até empresários, também até famosos aí da música, nós já vimos, quando as pessoas se envolvem nesse delito, nesse pecado do adultério, perdem, né, os religiosos perdem os seus ministérios, muitos empresários às vezes perdem os seus negócios, os seus cargos, as suas funções, quando as empresas são mais sérias, né? E muitas vezes os patrimônios das pessoas são dilapidados. Diz aí, para que os teus bens não se fartem a estranhos. Porque depois de uma situação dessa, as pessoas querem se vingarem, né? Quer tirar todo o proveito daquela situação. Então, meu amigo, meu irmão, e a todo você que está ouvindo aqui, cuidado com esse pecado do adultério. Ele parece comum, mas ele não é comum segundo os olhos de Deus. Ele parece normal para os dias de hoje, mas ele não é normal segundo a vontade de Deus e os princípios de Deus para o seu casamento. Não é normal. Então, aceite essa orientação da palavra de Deus, aceite essa recomendação da palavra de Deus, e se você estiver sendo tentado nessa área, fuja, saia desse caminho e não deixe que ele venha se consumar se você estiver indo por esse caminho. Então, cuidado, porque você pode estar dando a outra a sua honra e aos teus anos a cruéis. E essas coisas podem durar para o resto da sua vida, às vezes. Muito atento com relação a isso aí. Os versículos seguintes, dentro desse versículo 9, olha uma frase interessante que está no comentário Meyer, quando ele comenta lá sobre os pecados do filho de Davi. Ele fala assim: a paixão é surda às queixas e argumentações de suas vítimas, e sufoca a compaixão e a honra. Meu amigo, meu irmão, a paixão do favo de mel, da voz suave, ela parece doce, mas a paixão é surda. A paixão é fogo abrasador que passa rápido. E diz aí, né, você viu aí a orientação, ela é surda às queixas e argumentações de suas vítimas. Depois não vai ter justificativa, não vai ter explicação, não vai ter nada mais que vai corrigir um erro, que vai corrigir um ato tão ofensivo ao seu cônjuge quando ele é cometido, como principalmente a Deus que instituiu o casamento. Esteja atento a isso e preste muita atenção com relação a isso. O versículo 15, ele diz assim ainda, versículo 15: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam para fora das tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água? Sejam para ti somente e não para estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha para você ver a palavra de Deus, como ela é sábia, né? Como ela é pura, como realmente ela procede da sabedoria divina que instituiu o casamento desde lá do Éden. Bebe da água das suas cisternas é um ditado, né, popular que traz um princípio. Ele traz um princípio. Se beber das águas da cisterna, o que acontecia? As pessoas tinham lá, nessa época, tinham que cavar as suas próprias fontes, né?
os seus poços de água. Nós damos o nome aqui de cisternas, né? Porque não tinha água da Copasa, não tinha água do DEMAI, não tinha água do sistema de abastecimento corrente que nós temos hoje. Então cada família tinha que cavar o seu poço na sua terra. E a pessoa tinha a água boa na sua cisterna. O provérbio de Salomão está falando que por que você tem água boa na sua cisterna e vai beber água em outro poço? Por que você vai fazer isso? Então ele está falando, bebe da água da sua cisterna. É um trocadilho e um ditado. Então, o beber dessa água significa você e sua esposa e você, dentro do laço do matrimônio, dentro do leito conjugal, vocês vão beber dessa questão da satisfação, da sensualidade, vocês vão se embebecer, né, nesse prazer, mas dentro do laço matrimonial. Vocês vão se saciar a sede de vocês dentro do laço conjugal. Evite aquela mulher adulta, evite a prostituta, evite outras coisas mais que tem nos dias de hoje para satisfazer. Ele fala, bebe da própria cisterna, não procure água para fora. Não procure água se você tem a melhor água dentro do seu lar, dentro da sua casa, que é aquela esposa que você escolheu. Então ele fala, bebe da água das suas próprias cisternas e das correntes do teu poço. Você derramaria a água da sua fonte e jogaria ele fora? Acho que não, né? Os ribeiros correm água para fora dos seus cursos? Também não. Então ele está chamando a atenção para nós nesse sentido. Seja para ti somente e não para estranhos. E seja bendito o manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Paulo, quando estava orientando o escritor de Hebreus, né, vamos pensar assim, ele lá no versículo 4 ele fala sobre esse assunto, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, você e todos nós estamos primeiramente sob escrutínio de Deus. Então, seja bendito o seu matrimônio. Valorize a sua esposa, valorize o seu esposo, né? Beber da água da sua própria cisterna é afagar, é cuidar, é acarinhar, é tomar todo o cuidado da alegria que o matrimônio, que a relação conjugal permite e deseja que seja. Então não olhe para o pasto do vizinho, não olhe para a grama do vizinho, mas olhe para dentro da sua casa. Você valoriza sua esposa, você valoriza o seu esposo, né? E vocês, dentro do seu, que o autor de Hebreus fala aqui, né? Bendito seja um leito sem mácula. Então, sem maus pensamentos, sem o pensamento do adultério. E quando nós falamos disso aqui, Jesus alerta, né, os seus discípulos e ensinando ao povo, ele nem fala no ato, ele fala com você só de pensar em ter outra pessoa que não o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, só de você pensar nisso, para Deus, olha o seu coração, e você já está cometendo adultério. Então, se isso estiver acontecendo na sua vida, no seu lar, fuja desse caminho e peça a Deus, porque enquanto ele está na sua mente, enquanto ele está no seu desejo, sem o ato, praticado o ato, Deus te perdoa e tira isso de você, e você volta para as suas próprias cisternas, para saciar entre você, sua esposa e seu esposo, essa questão da sexualidade. Não deixe que Satanás, não deixe que o inimigo te leve para os caminhos que é espada de dois gumes. Pense nisso e ore a Deus para que seja. Os versículos finais, ele diz assim: porque, filho meu, andarias cego pelo estranho e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Então, antes do compromisso que qualquer um de nós tem com nossa esposa, tem com nosso esposo, tem com os nossos filhos, tem com o nosso familiar, antes de tudo isso, nós temos um compromisso com Deus. E antes de qualquer ato pecaminoso contra uma pessoa, primeiramente nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos pecando contra o Divino Criador.
aquele que criou todas as coisas e nos criou criou a todos nós, para a honra e glória do seu nome. Pense nisso, porque os nossos caminhos estão perante os olhos do Senhor. Então, os nossos atos, os nossos pensamentos, né, sejam eles bons ou ruins, estão perante os olhos do Senhor. Então, nessa área do matrimônio, nessa área do casamento, e aí eu falo para você que é jovem também, que às vezes você não é casado, às vezes você é adolescente, isso aqui não é para mim. Sim, isso aqui também é para você. Você não deve procurar o caminho dessa união conjugal, dessa união sexual com outra pessoa, enquanto você não estiver no seu leito matrimonial. Porque essa é a vontade de Deus, que nós nos guardemos para aquele e para aquela que Deus tem reservado para nós. Porque os nossos caminhos estão perante os olhos do Senhor. Então, se você é solteiro, você é solteira, você é jovem, você é adolescente, Deus tem um caminho para você dentro dessa questão do laço matrimonial, de uma esposa e de um esposo para você. Então, aguarde esse tempo chegar, aguarde essa pessoa chegar, para que quando esse fato chegar, você vai viver, né, e ter um matrimônio, um leito sem mácula, sem falsidade, puro, né? Água das próprias cisternas, aquele que Deus te ajudou a buscar, Deus te ajudou a cavar, Deus te ajudou a conquistar, e Deus te entregou esposo, entregou esposa, para cada um cuide dele, cuide com carinho, né? Cuide com amor, cuide com atenção, para que seja preservado um ao outro, seja honrado um ao outro, e seja preservado os filhos, e cada um possa ver honradez, sinceridade e fidelidade. Então, esse princípio que essa palavra de Provérbios está dando a nós é uma questão de fidelidade. Fidelidade. Muitas vezes a palavra de Deus traz a nós e mostra a nós a nossa relação com Deus. Quando nós deixamos o caminho de Deus e buscamos a nossa religiosidade em coisas, em outros objetos ou coisas, ou que não é o verdadeiro Deus, Deus considera isso como um ato de adultério, como um ato de perversão, como um pecado grave, como ele considera esse pecado do adultério familiar aqui, da esposa para com o esposo e do esposo para com a esposa. Então, esse é um alerta da palavra de Deus. Cuidemos do nosso matrimônio, cuidemos do nosso lar, do nosso esposo, da nossa esposa, e cuidemos também da nossa relação com Deus. Somente quando entendemos, então, corretamente a sexualidade que Deus colocou em cada um de nós, podemos desfrutar das bênçãos divinas para esta área da nossa vida. Espero que você possa entender isso e praticar isso, porque é uma bênção para todo o casal. Essa questão da sexualidade é uma bênção dentro do casamento, dentro da relação conjugal. É uma bênção porque também dela surge o fruto, que são os filhos. E quando os filhos chegam, ela continua sendo bênção para o casal. E aí passa a ser um exemplo também para os filhos. Porque essa questão do adultério, da traição, ela realmente traz destruição total. Que cada um de nós possamos entender, praticar esse princípio e também ensinar a outros. Que nós não possamos omitir também. Às vezes nós temos pessoas conhecidas, amigos, e que estão caminhando para essa destruição. Estão se gabando e contando vantagens sobre esse assunto. Esse aqui é um ótimo texto para você passar para essas pessoas e instruir essas pessoas para que não caiam nisso. E se tiver com algum problema, algum desgaste no casamento, tem solução. Deus, a palavra de Deus. Aí tem vários outros textos, não só de Provérbios, mas de toda a palavra de Deus, que ajuda o casamento, ajuda o casal a retomar os rumos segundo a vontade de Deus e acertar a sua vida, acertar o seu relacionamento. Se você estiver numa situação parecida com essa, eu te faço um desafio. Antes de partir para o erro, para o pecado, para um caminho que não tem volta às vezes, busque primeiro a Deus, busque primeiramente a palavra de Deus, que Ele vai corrigir, Ele vai te dar força, Ele vai te dar orientação e instrução para que você corrija esse rumo da sua vida. Essa é a vontade de Deus.
Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Você quer ter graça de Deus? Você quer ter paz de Deus? Ela vai ser multiplicada para você. Sabe como? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro lugar para você buscar essa graça e essa paz. Se você quisesse viver e praticar essa graça e paz, Deus a oferece gratuitamente, está disponível. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua esposa, Deus abençoe seu esposo, Deus abençoe seu lar, sua família, seus filhos. E essa palavra pode ser passada a outros, se você pode ajudar. Não seja omisso também. Não retenha essa palavra se você sabe que ela é fonte de graça e paz para outro que pode estar vivendo um inferno dentro do casamento. Então, leve essa graça e essa paz de Deus a essa pessoa. Que Deus assim abençoe a todos vocês com essa graça e com essa paz. Em nome de Jesus. Amém.